Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. No último dia 25 de janeiro, a cidade de São Paulo completou 466 anos. E como as informações sobre a história da fundação da cidade, que foi inclusive considerada a metrópole mais influente da América Latina, estão disponíveis em inúmeros livros e sites, nós vamos trazer para vocês um conteúdo que vai além da formalidade dos livros. Desde a semana passada, nós estamos mostrando relatos do médium Chico Xavier na ocasião em que ele recebeu da Câmara Municipal de São Paulo o título de cidadão paulistano, na década de 70. E ele discorreu por quase uma hora detalhes sobre a fundação da cidade, mostrando toda a ação do plano espiritual na condução daquele momento histórico. Mas antes, nós iremos ouvir juntos a prece na voz do nosso Chico Xavier. Teu livro, A Existência na Terra, é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. No último dia 25 de janeiro, a cidade de São Paulo completou seus 466 anos. Ela foi fundada por jesuítas, como sabemos, entre eles Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, no local onde hoje se encontra o pátio do colégio, na colina entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú. No nosso programa anterior, nós trouxemos para vocês trechos do discurso do médium Chico Xavier, na ocasião em que ele se tornou cidadão paulistano, em maio de 1973. Ele nos trouxe os detalhes sobre a fundação da cidade, demonstrando todo o cuidado do plano espiritual com aquele momento tão importante, para que a cidade pudesse manter a sua vocação, ter o seu futuro, conforme o plano espiritual programava. Por exemplo, nós vimos que o apóstolo Paulo de Tarso se fez presente para Manuel da Nóbrega para ampará-lo e também para inspirá-lo naquele momento. E nós hoje vamos continuar a mostrar para vocês alguns trechos do discurso de Chico Xavier. Nós vamos ver a seguir que Chico descreve a importância da criação da Câmara Municipal de São Paulo com a vinda de documentos de outro município próximo, pois a Câmara teria nobres valores a preservar para o futuro. Celebra-se a missa na manhã muito alta. Entretanto, impressionado, o grande sertanista João Ramalho, vereador muito digno da primeira Câmara Municipal de São Paulo, impressionado João Ramalho
indaga do sacerdote o porquê de tantas cerimônias religiosas na transferência da municipalidade. E o grande padre e jurista das nossas fundações respondeu que a Igreja Câmara Municipal de São Paulo deveria nascer nas terras de Santa Cruz como sendo refúgio e fortaleza de Deus, e impregnada de Deus. Esta Câmara Municipal garantiu a construção dos alicerces da nacionalidade, seja quando, em se fazendo representar por Nóbrega e Anchieta, promoveu a efetivação do primeiro Tratado de Paz das Américas nos entendimentos de Peroig, assegurando o tesouro genético que lastrearia as gerações do Brasil cristão da atualidade e garantindo a integridade do território brasileiro, seja quando apoiou Nóbrega e as demais autoridades na fundação da Real Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, seja promovendo as bandeiras, seja quando apoiou o espírito democrático das nossas instituições nos seus documentos de 28 de setembro de 1822, preservando-nos contra o absolutismo e garantindo a cristandade em suas liberdades religiosas e sociais. Com muita emoção e reconhecimento, ele homenageia e agradece a uma lista de senhoras paulistanas, mães e benfeitoras, e em especial a artista Tarsila do Amaral, que, segundo ele, apesar de ela ser católica e ele espírita, eles eram muito amigos e amavam a Jesus com muito amor. Chico finaliza o seu discurso com um emocionado agradecimento à cidade, sendo aplaudido por toda a multidão que lotava o estádio do Pacaembu. Vamos ver. Este ginásio, que guarda o nome de um dos mais ilustres cidadãos de São Paulo, o Dr. Paulo Machado de Carvalho, e para o qual a Igreja Câmara Municipal de São Paulo generosamente se transferiu para esta solenidade, tem as portas voltadas para a rua com que a capital bandeirante homenageia a cidade de nascimento da minha benfeitora, Rua Capivari. Capivari é a terra natal, o berço de Dona Tarsila do Amaral, que recordo nesta hora com mais profundo enternecimento. Se ela estivesse neste mundo, de certo recusaria esta homenagem, mas Dona Tarsila do Amaral já não se encontra mais entre nós. Ela me prometeu que estaria nesta solenidade em sua cadeira de rodas. Visitei-a no dia 22 de dezembro de 1972, 2 dias depois do decreto legislativo que me proporcionou a honra de vir receber o honroso diploma do Legislativo paulistano para a comunidade espírita de São Paulo. Entretanto, nos primeiros dias de janeiro, a vontade do Senhor transferiu Dona Tarsila do Amaral para a espiritualidade maior,
Ela, grande dama católica, aceitava a minha amizade de espírita e de médium espírita com bondade inesquecível. Orava em cores, produzindo telas que são hoje o encanto e a riqueza do Brasil e do mundo, embaixatriz da nossa cultura, muitas vezes, tanto na Europa, como na América e em outras cidades de outros continentes. Dona Tarsila sabia se inclinar para os pequeninos, dando-lhes a mão. Conversava com este vosso servidor com respeito às nossas crianças necessitadas e aos nossos doentes, com a mesma ternura e com a mesma bondade com que se entretinha com os seus amigos íntimos, com respeito a veneráveis personalidades do Brasil, quais sejam Dona Olívia Guedes Penteado, Dona Anita Malfatti, Brecheret, Mário de Andrade, Dona Tarsila do Amaral, trabalhando na cadeira de rodas, muitas vezes erguia o meu espírito, renovando-me as forças para trabalhar. Ela acreditava, tanto quanto eu, católica, praticante fervorosa, embora ela acreditava, tanto quanto eu, que Jesus é Senhor de nós todos, que a ressurreição do nosso Divino Mestre é a herança de todos os cristãos. Ela acreditava, tanto quanto eu, que os gênios do Brasil não estão mortos, que os grandes fundadores da civilização paulista e brasileira, eles estão vivos, operando e cooperando em nosso favor. Eles nos auxiliarão, ela acreditava e também eu, a humanizar a tecnologia do mundo moderno e nos auxiliarão a conservar a nossa fé cristã, as nossas tradições, os nossos lares, a preservar os nossos templos, sejam quais forem as nossas confissões de fé, desde que Jesus brilhe no campo dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Dona Tarsila do Amaral acreditava, tanto quanto nós, que a violência e o ódio nada edificam, que nós podemos caminhar com o amor de Jesus e com a paz de Jesus para as vanguardas do progresso. Nesta hora, em que penso em Dona Tarsila do Amaral, como penso em minha mãe, no espírito de minha mãe que está presente, que me abençoa e a quem peço também para abençoar-vos todos. Penso que Dona Tarsila não está entre as nossas relíquias marmorizadas do Consolação, onde vou e irei sempre reverenciar-lhe a memória. Ela estará conosco por luz de nossos caminhos, por inspiração de nossa marcha, com Jesus e por Jesus. E porque as lágrimas barram as minhas palavras, abraçar com muito respeito na Egreja Câmara Municipal de São Paulo, toda a cidade de São Paulo, com todos os seus representantes, com as suas indústrias, com as suas instituições culturais, com os seus templos religiosos, com os seus ideais,
com as suas tradições históricas, com tudo que São Paulo representa para nós todos no Brasil, peço permissão para agradecer e saudar toda a cidade de São Paulo, onde todos nós, os filhos de todos os estados do Brasil, os filhos de todos os recantos do país, sentimos o orgulho de sermos brasileiros. Que Deus nos abençoe. Terminamos assim a nossa homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo com estas belas palavras do médium Chico Xavier ao se tornar um cidadão paulistano. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com o tema Hoje nas visões materialista e espiritualista. Queridos amigos, queridas amigas, nós já tivemos oportunidade de refletir com vocês sobre a importância do dia de hoje para a nossa vida. Comentamos sobre a necessidade de nos concentrarmos no presente, buscando pensar e agir no bem, sem nos aprisionarmos aos maus reflexos do passado e da ansiedade do futuro. Esta é a visão espiritualizada de conduzir o nosso presente, de maneira a nos enriquecermos como espírito em evolução, cultivando a paz na consciência do dever cumprido. O que, obviamente, não garante a nossa angelitude, mas nos dá a clareza das nossas fraquezas e nos fortalece uma vez que assumimos as rédeas da nossa vida e, portanto, podemos escolher um caminho mais simples e sereno, pois estamos cientes de que não estamos sós na jornada e, portanto, não temos nada a temer a não ser a nós mesmos, se teimarmos e nos conduzir num caminho de especulações e falsos valores. Por outro lado, não é de hoje que muita gente tem confundido a importância de se viver o hoje com uma visão materialista da vida. O espírito Hilário Silva nos escreve no livro Almas em Desfile, psicografado por Chico Xavier, a seguinte crônica intitulada Antes de Chegar, contada pelo autor quando este, em espírito, estava dentro de um avião em tarefa de assistência. Sobrevoavam tranquilamente as montanhas mineiras com a sua exuberante vegetação quando observaram o diálogo entre dois amigos que se sentavam lado a lado. E você, que fará no Rio? Vou tratar da saúde. Você, o confidente dos bons espíritos? Como não? São bons amigos, mas um amigo não pode apagar os nossos débitos, respondeu o outro. Mas enfim, para que serve o espiritismo? Perguntou o outro amigo. Ajuda-me a viver preparado. Preparado para quê? E sorriu insolente o companheiro sarcástico. Vocês religiosos só falam em amanhã e amanhã. A vida é hoje, meu caro. Ateu como sou, vivo muito melhor. Minha fazenda dá de tudo. A corretagem tá muito boa. Com ela estou formando larga frota de caminhões em Brasília. Mas vocês espíritas são impressionantes. Pensam somente em sessões e ilusões com os olhos no outro mundo. Não é tanto assim, respondeu o outro calmamente. Que faz você agora? Como há 10 anos, represento o comércio, respondeu calmamente o amigo ouvinte. Muitos patrões? Muitos patrões. Faça como eu.
Nada de dependência, sou livre, vou onde quero e faço o que eu quero. Neste ano levantarei um arranha-céu em São Paulo, terei minha casa de repouso no Eldorado, adquirirei terreno numa das praias em Santos e comprarei novas terras em Goiás. Antes disso, quero visitar Nova York. Nesse íntere, a grande cidade, embora ao longe, apareceu de todo. O corcovado e o pão de açúcar ornavam a natureza carioca. Veja a beleza do mundo, acentuou o viajante materialista. Isto é para ser desfrutado, gozado, aproveitado e depressa, nada de amanhã. Tudo é hoje. Se você quiser esquecer essa história de mortos comunicantes, dê à noite um pulo lá no meu hotel. Nisso, porém, a máquina poderosa começou a jogar, para lá e para cá. Parecia um pássaro enorme em convulsões imprevistas. E antes que os passageiros dessem conta de si, o grande avião mergulhou no mar com a desencarnação de todos. O nosso amigo materialista não teve tempo sequer de pensar em tudo o que estaria deixando neste mundo. De que lhe serviam todas as riquezas e seu projeto de futuro naquele momento em que deixaria a Terra para adentrar a pátria espiritual? Com esta linha de pensamento e fundamentado tão somente na visão simplista do aqui e agora, limitado ao que é perceptível tão somente pelo seu corpo carnal, sem nenhuma prospecção para o futuro, sem ele, como deve ter sido difícil para ele enfrentar a realidade do espírito, não é mesmo? Muitos mesmos, após o desencarne, continuam não aceitando esta realidade e buscando sentido naquilo que já não pertence à sua nova natureza de espírito, na erraticidade. Lembrando que erraticidade é a situação em que nos encontramos em algum lugar no plano espiritual, vivendo e aprendendo, até que encarnemos novamente. Muitos desencarnam e não tomam consciência da sua nova condição por estarem extremamente enraizados nas coisas e fatos da matéria. E não raro que acabem reencarnando sem terem tomado consciência do seu novo estado de espírito desencarnado. Enfrentará uma nova vida encarnado na Terra, mas com condições adequadas para que ele desperte para o real motivo da sua volta. É uma experiência que vai passar, da qual não levará qualquer recurso próprio daqui, mas se passar a valorizar mais os valores eternos, levará consigo, quando partir novamente, uma riqueza inigualável a qualquer outra que tenha adquirido nas suas atividades empreendedoras na Terra. Pensemos nisso, pessoal. Um grande abraço. E agora nós vamos ouvir o Momento Doutrinário com o nosso amigo Maida. Amigas e amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje eu vou convidar a todos para juntos pensarmos um pouco mais sobre os ensinamentos contidos no livro A Gênese, escrito por Kardec, cuja tradução foi feita com base na 4ª edição original, enquanto Kardec ainda estava encarnado, cujo capítulo 1º, itens 41 a 52, traz muita luz sobre a doutrina espírita. Diz ele: o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela tudo quanto o Cristo disse e fez. Esclarece os pontos obscuros de seu ensinamento, de tal maneira que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis,
agora as compreendem sem dificuldade com a ajuda do Espiritismo e então as admitem. Eles agora veem melhor a sua importância e podem distinguir entre a realidade e a ficção. O Cristo lhes parece maior, não é mais um filósofo, é um Messias divino. O poder moralizador do Espiritismo torna bem claras as consequências do bem e do mal. O Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador anunciado. Não se pode negar que a vinda do Espiritismo seja providencial, visto como ele triunfa apesar de todas as forças e de toda a má vontade humana. A facilidade com que é aceito por um número tão grande de pessoas sem coação, só pelo poder das ideias, prova que o Espiritismo corresponde à necessidade de alguma coisa, após o vazio provocado pela incredulidade. O número de aflitos é imenso, portanto, não é de admirar que tanta gente escolha uma doutrina que consola, preferencialmente àqueles que se desesperam. Os aflitos são os doentes e o Consolador, o médico. Àqueles que combatem o Espiritismo, ofereçam-nos mais e melhor do que o Espiritismo. Curem com maior segurança as feridas da alma. Deem mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas e maiores certezas do que o Espiritismo. Façam do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, porém não pensem em vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou da beata e inútil contemplação perpétua. A primeira revelação estava personificada em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não o está em indivíduo algum. As duas primeiras são individuais e a terceira é coletiva, portanto, uma característica essencial de grande importância. Por que o Espiritismo é coletiva? Porque não foi feita para o privilégio de pessoa alguma. Foi feita simultaneamente por toda a Terra, para todas as pessoas de todas as idades, de todas as épocas e de todas as condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala. As duas primeiras revelações, sendo produto de um ensino pessoal, foram inevitavelmente localizadas, ou seja, apareceram em um só ponto, sendo aos poucos propagadas durante muitos séculos. A terceira revelação surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se multiplicaram e que cobrirão toda a Terra rapidamente. Para um lugar onde ela seja obstruída, haverá 1000 outros em que ela florescerá. Os espíritos estão por toda parte e existirão para sempre. Não há como sufocá-la, pois está na natureza e não se pode suprimir as leis da natureza. Os espíritos só ensinam exatamente o que é preciso para ajudar a compreender a verdade, abstendo de revelar ao homem o que ele próprio pode descobrir, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter o todo ao cadinho da razão. Os espíritos dão ao homem o princípio e os materiais para que tire proveito deles e os ponha em ação. Em parte alguma, o ensino espírita foi dado de uma forma completa. A necessidade do ensino ser coletivo e não individual levou os espíritos a dividirem o trabalho e, dessa maneira, os temas de estudo e de observação prosseguem ainda hoje.
uma vez que nem tudo foi revelado. Vamos refletir com profundidade sobre isso? Obrigado pela companhia. Saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui. Mandem os seus comentários e também sugestões de temas para o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana para todos.